Saudações aos presentes, saudações aí você de casa que está assistindo. Pode ficar tranquilo que se você não copiou, tanto você aí de casa, quanto você que está aqui no presencial, antes de eu apagar qualquer coisa, eu falo, vou apagar, pode tirar uma foto, enfim, uma foto que você nunca mais vai acessar, né? Só para o seu psicológico ficar seguro, bonitinho, tá bom? Eu sempre coloco os espaços aqui e deixo o quadro, esse primeiro quadro pré-pronto, para a gente otimizar o nossos tempos, né? E os nossos estudos. Dá uma olhadinha no seu material aí. Hoje é uma aula dedicada a uma lei que cai em tudo quanto é concurso. Se você já estudou direito administrativo, carreiras policiais, jurídicas, até jurídicas, carreiras de tribunais, cai a Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. É até um pecado. Eu, num domingo, essa aula está sendo gravada num domingo, pós aí, ano novo, é primeiro aulão, eu começar por essa lei, porque é uma lei densa, é uma lei pesada, é uma lei que envolve muita memorização. Então, o que eu vou fazer com você aqui é esquematizar os artigos, tá? Esquematizar os artigos e fazer questões. A nossa missão hoje é falar sobre a Lei 8429 de 92 e nós temos 32 questões. As páginas são numeradas, beleza? Para você ir nos artigos, primeiro estão os artigos da lei e depois estão as questões. A nossa aula basicamente será quadro, beleza? Questão e legislação. Pode ser assim, gente? Bom, foi uma pergunta retórica, né? Vai ser assim. Quando a gente fala da Lei 8429 de 92, a gente tem que lembrar primeiro da nossa Constituição Federal. Por quê? Improbidade significa violação à moralidade, à ética, à impessoalidade, vários princípios. E nem tudo que é legal é moral. Então a improbidade é muito mais do que a moralidade, é muito mais do que a simples legalidade. A lei de improbidade é a 8429 de 92, você está lendo aí. Só que em 2021, nós tivemos uma grande alteração pela Lei 14.230. Cara, essa alteração foi tão grande que alguns doutrinadores falam que nós temos uma nova lei. Porque realmente, cara, a lei foi mudada significativamente. Se você não estudou essa parada aqui antes de 2021, tudo bem. Começa daqui para frente. O que passou, passou, como o ditado diz. Tá? A gente vai ter que, em dois momentos, falar de direito intertemporal, como era antes e depois, por causa de decisões do STF. Nós temos aí 3 a 4 horas para falar dessa lei. Não vou esgotar, mas eu vou trazer para você o filé mignon sobre a 8429 de 92. E essa lei, ela tem uma natureza tríplice para a doutrina. Ela tem uma natureza civil, administrativa e política. Galera, a lei de improbidade não é uma lei criminal. Para os crimes, nós temos o Código Penal, a legislação extravagante. Essa lei, ela não define crimes, nem comina a pena. Vou retificar, só tem um crime nessa lei. Vai, por favor, ao artigo 19. Artigo 19. Tá aí o artigo 19? Não, não estava o artigo 19, eu não coloquei. Não coloquei. Mas eu falo para você o que diz o artigo 19. O artigo 19 é o crime de quem imputa um ato de improbidade a alguém que sabe inocente. É como se fosse uma, aspas, denunciação caluniosa, beleza? Mas eu vou aplicar aqui o princípio da especialidade. É o único crime nessa lei. Essa lei não tem natureza criminal, só tem esse tipo penal, que quase não é cobrado, até porque essa lei é uma lei de direito administrativo, mas tem uma natureza tríplice. Por que natureza civil? Porque vai gerar ressarcimento do dano. Para de copiar, escrivão, vai dar tempo. O escrivão é muito importante, tá? Mas a prova é para a Polícia Penal. Por que tem natureza civil? Natureza civil porque vai gerar uma indenização. Por que tem natureza administrativa? Porque o cara pode perder o cargo, por exemplo. Por que tem natureza política? Porque tem a suspensão dos direitos políticos. E te digo mais, na natureza administrativa, diz o artigo 1º, salvo engano, parágrafo 4º, que aqui nós temos o direito administrativo sancionador. O que é o direito administrativo sancionador? É aquele que vai te dar sanção, assim como ocorre no poder disciplinar, assim como ocorre no poder de polícia. Tá, isso foi em 92, com a Lei 8429. Porém, a Constituição, a long time ago, desde 88, tem o artigo 37, parágrafo 4º, que fala que os atos de improbidade administrativa importarão. Então, a nossa Constituição, que você conhece como Lei Maior, que você conhece como Lei das Leis,
que você conhece como Carta Magna, ela dá algumas consequências para quem pratica improbidade. Quais são as consequências, gente, que estão na Constituição? Você lembra? Primeira, suspensão dos direitos políticos. Isso aqui é importante, né? O cara não pode votar, nem pode ser votado. Lembra disso? É suspensão ou cassação, gente? Suspensão. Por quê? Porque a gente sabe que é vedada a cassação, né? Se cair na sua prova cassação, tá errado. Porque a cassação é arbitrária, sendo pela defesa e contraditório devido ao processo legal. Então é a suspensão dos direitos políticos. E tem um prazo, tá? Tem um prazo que o cara pode ficar com a sua capacidade eleitoral ativa e passiva suspensa. Não é para sempre, tá? Não é cassação, é suspensão. A outra consequência é a perda da função pública. Tu estuda pra caramba, comete improbidade e perde a função pública. A outra consequência que está na Constituição é a indisponibilidade dos bens. Vamos falar daqui a pouco sobre ele. Mas a indisponibilidade dos bens, basicamente é o seguinte, olha, se meu objetivo é ressarcir dano, cara, e esse cara pode querer dilapidar o patrimônio, eu vou bloquear as contas e o patrimônio dele para ter o ressarcimento. Os bens ficarem indisponíveis significa dizer, olha, eu vou bloquear o teu patrimônio para que ele não seja esvaziado, dilapidado. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário. O que é o erário, gente? O que é erário? É erário ou horário? Erário. O que é erário? Dinheiro público. Cofre público. Então, um dos objetivos e consequências da improbidade, pelo artigo 37, parágrafo 4º, é ressarcir aquele prejuízo, o erário. E te digo mais, qual é o prazo que o Estado tem para propor uma ação para ressarcir o dano causado em caso de improbidade? Você aí de casa pode estar pensando, nossa, a turma está afiada. Porra nenhuma. Ninguém está falando nada, tá? O prazo, galera, está na própria Constituição. Quando você vai no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, olha que interessante, a ação, o ajuizamento, o Estado ajuizando a ação de ressarcimento ao erário é imprescritível. Como assim, Alberto? O indivíduo praticou um ato de improbidade administrativa, tudo bem? Causou dano ao erário, vai ter que ressarcir, sim ou não? Sim. Qual é o prazo? Imprescritível. Cuidado, filho. São várias consequências. Várias consequências que nós temos. Por exemplo, a suspensão é uma. A perda da função pública é outra. O que eu estou falando que é imprescritível? O prazo que o Estado tem para ajuizar a ação de ressarcimento ao erário. Porque você vai ver comigo, isso na segunda parte da aula, que a gente vai preencher mais ou menos um meio quadro aqui, você vai ver comigo que as outras penalidades, tais como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, o prazo ele é diferente. O Estado ele tem um tempo para ajuizar a ação. Você vai ver comigo que são 8 anos, a contar da data do fato ou enquanto cessar ou quando cessar a permanência. Então, o que é imprescritível? Não é o prazo para ajuizar a sanção a todas as penalidades, e sim a uma específica. Qual é, gente? Ressarcimento ao erário. Porque as outras sofrem a prescrição. Se eu estou falando de ação de improbidade, galera, é uma ação judicial. Quem é que vai julgar isso aqui? Juiz. Então vamos lá. Primeira consequência da Constituição. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública. Em provas mais antigas, a aula de hoje é pesada, hein? Mais pesada que um elefante em cima do outro. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública. Em provas mais antigas, ele fazia essa brincadeira aqui, ó. É consequência da improbidade a perda dos direitos políticos. Certo ou errado? Certo ou errado? Não é perda, é o quê? É consequência da improbidade a suspensão da função pública. A suspensão é perda. Perda. Tá entendendo? Indisponibilidade dos bens, falaremos daqui a pouco. Ressarcimento ao erário, sem prejuízo. Sem prejuízo.
da ação penal cabível. Ah, então quer dizer o seguinte, que pode ser que eu tenha uma ação de improbidade que não tem natureza criminal e pode ser que eu tenha uma ação penal. Imagine um policial que pratica uma corrupção passiva. Ele pode ser processado na esfera penal e vai ter uma ação penal e também no âmbito da ação de improbidade. Então você tem que saber quais são as consequências na Constituição. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Tem um macete de um professor aqui conhecidíssimo no Rio de Janeiro, que é o Rodrigo Mota, doido para trazer ele aqui, que ele fala o seguinte, ó, grava aí a Britney Spears. Esse macete não é nem meu, é dele. Vou até dar o crédito, vou até mandar esse pedaço da aula para ele, tá? Saiu ouvindo uma aula do Mota, ó, nossa, deve ser 2011, por aí. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Lembra aí da antiga diva pop, né, que está meio fora de cenário, Britney Spears. Legal. Quando eu falo de indisponibilidade dos bens, galera, é uma medida judicial para quê? Congelar o patrimônio para ele não ser dilapidado. Beleza? Eu tenho que observar o artigo 16. O artigo 16 é que fala da indisponibilidade dos bens e eu quero que você vá para ele agora. Vai lá no artigo 16, por favor. Qual é a página aí? 9. Página 9. Olha só o artigo 16. O pedido de indisponibilidade dos bens poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o artigo 7º dessa lei. Levanta a cabeça que eu vou te explicar isso aqui. Quem é que pode pedir esse bloqueio de bens? Essa indisponibilidade. Galera, o artigo 7º fala que é o Ministério Público e o sujeito passivo de improbidade. Então pode ser que o Ministério Público requeira ao juiz essa indisponibilidade. O juiz é que vai decretar, porque ele é que manda, mas quem requer é o MP. Mas pode ser também o sujeito passivo. Só dando um spoiler, tá? Vou falar daqui a pouco. O sujeito passivo, aspas, é a vítima. Por exemplo, a União foi vítima de improbidade. A União, através de sua assessoria jurídica, pode pedir a indisponibilidade. Assim como o Estado do Rio de Janeiro, assim como o município do Rio de Janeiro, assim como uma autarquia, etc, etc. Então, se cair na sua prova, quem é que pode pedir a indisponibilidade? Tanto o Ministério Público quanto as vítimas de improbidade. Para quê? Para que aquele bem fique congelado. Continua no artigo 16. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens, a que se refere esse artigo, incluirá a investigação, o exame de bloqueio de bens, contas bancárias, aplicações financeiras mantidas pelo indiciado pelo exterior. Óbvio que vai ter tudo isso aí lá no pedido de indisponibilidade, até para que eu possa fazer esse congelamento. Parágrafo 3º. O pedido de indisponibilidade apenas será deferido mediante a demonstração do caso concreto do perigo de dano irreparável ou do resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 dias. Deixa eu traduzir isso para você. Antes dessa alteração aqui, dessa grande alteração, galera, o perigo era presumido para a decretação da indisponibilidade dos bens. O perigo era presumido, havia uma presunção. Agora não, irmão. Para congelar bens, bloquear bens, eu tenho que ter o quê? Uma comprovação de um perigo o quê? Concreto. Então, se cair na sua prova que o perigo é presumido para a decretação da indisponibilidade, tá certo ou errado? Errado. Eu tenho que demonstrar o quê? Que esse cara tá o quê? Dilapidando o seu patrimônio. Antes, o entendimento do STJ, antes de 2021, falava que o perigo era presumido. Agora não mais. Tem que demonstrar, no caso concreto, o motivo, o porquê dessa indisponibilidade. Até porque, galera, preste atenção. Se eu sou presumidamente inocente, qualquer coisa que venha acontecer com o meu patrimônio tem que ter justificativa. Concorda? Então, agora tem que ter demonstração. Tem que ter um perigo, um receio de dano irreparável. Olha, se eu esperar lá o final da ação de improbidade, pode dar merda. Tanto é que a indisponibilidade, ela pode ser antecedente à ação principal de improbidade ou ela pode ser incidente. Como assim? Essa
indisponibilidade dos bens pode ser antes da ação de improbidade ou pode ser durante a ação de improbidade. Lembrando que a ação de improbidade é a ação principal que tem os objetivos de ressarcir o dano ao patrimônio público. Legal. E você viu aí também, ó, que eu tenho que ouvir o réu em 5 dias. Galera, essa é a regra. A regra é o seguinte, para eu decretar a indisponibilidade dos bens, primeiro eu tenho que ouvir o quê? O réu. Mas na boa, quem está devendo pra caramba, se for ouvido, o que pode acontecer, gente? O que pode acontecer? Ele se livrar dos bens. Então, se cair na sua prova, olha, a regra é que antes da decretação da indisponibilidade, você ouça o réu. Mas, excepcionalmente, pode haver essa decretação sem a oitiva do réu. Quando? Quando houver risco de dilapidação do patrimônio. Veja lá, por favor, o parágrafo 4º. Já na página 10 aqui, pelo menos no meu material. A indisponibilidade de bens pode ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida. Ou seja, se eu deixar para o final, pode ser que ele não tenha mais patrimônio. Então, esse pedido aqui, galera, pode ser ouvindo o réu ou sem ouvir. Fiz me entender? Pula lá para o parágrafo 10º, que está destacado. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre o acréscimo patrimonial decorrente da atividade ilícita. Levanta a cabeça. Galera, para que eu vou bloquear contas? Para ressarcir o quê? O prejuízo. Você vai ver comigo, preste atenção nisso aqui. A aula de hoje é técnica. Você vai ver comigo que uma das penalidades que estão na LIA, o que é LIA? Lei de Improbidade Administrativa, é a aplicação da multa. Tudo bem? Então, Alberto, mas a multa não está aqui na Constituição. Não está, mas a Constituição traz um rol mínimo de penalidade. A LIA pode ampliar, ok? A LIA pode ampliar. Então, a penalidade de multa é uma das penalidades. Eu não posso bloquear contas, eu não posso bloquear patrimônio, leia-se, tornar o bem disponível ao montante da multa, porque a multa vai ser valorada lá no final em liquidação de sentença pelo juiz. Eu só posso bloquear a conta no valor montante para eu ressarcir o quê? O erário. Então, como é que isso pode cair em prova? O juiz pode decretar a indisponibilidade dos bens para salvaguardar o valor da multa. Pode ou não pode? Não pode. Ele só pode bloquear contas, tornar aquele bem indisponível no valor para ressarcir o quê? O prejuízo. Tudo bem? Continuando. Vai lá para o parágrafo 13º. Cai muito, hein? Esse é campeão. Coloca um IPC aí. Importante para concurso. Tira isso da boca. Ó. É vedada a decretação. É vedada a decretação da indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos. Por que, galera, é proibido? Porque a lei, ela pensa o seguinte, quem tem até 40 salários mínimos na conta, isso é para manter a minha subsistência alimentar. Então, até 40 salários não pode ter bloqueio de contas. Pode até bloquear contas. Só não pode se tiver o quê? Até 40 salários. Tudo bem? Agora, porra, o cara tem 30 contas com 39 salários. Aí, porra, você tem que pegar todos somados. Tudo bem? É como se a lei fizesse o seguinte, olha, eu não vou tocar no seu patrimônio mínimo. Ou seja, naquele valor ali que é para sua manutenção. Para você se manutenir. Então, até 40 salários não pode haver essa decretação de indisponibilidade. E para acabar, o parágrafo 14º, é vedada a decretação da indisponibilidade do bem de família, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida. O que é isso, galera? Bem de família é aquele único bem em todo aquele seio familiar. Então, naquele bem em que Tício é funcionário público, cometeu improbidade, só que mora ele, a esposa, o filho, e não tem outro bem, entendeu? Esse bem é considerado bem de família. É aquela pessoa que tem só um imóvel, por exemplo.
Quem só tem um imóvel tem um único bem de família. A regra é que é proibida a decretação de indisponibilidade, salvo se esse imóvel é fruto de uma improbidade. Então, ó, quando a gente fala de indisponibilidade de bens, pode ser antes da ação principal ou pode ser incidente, concomitante à ação principal de improbidade. Qual é o objetivo disso aqui, gente? Bloquear contas, patrimônio, para quê? Para ressarcir o quê? O prejuízo, o dano ao erário. Não posso decretar indisponibilidade para o valor da multa a ser aplicado lá na frente, porque isso vai ser apurado lá na frente em liquidação de sentença. O que é vedado? É vedado bloquear contas até 40 salários mínimos e é vedado bloquear um único bem de família, salvo se esse bem de família for fruto de uma ilicitude. Aí, pô, na boa, essa matéria não tem muito a ver com carreira policial, mas está caindo em carreira policial, porque não tem mais isso, né, galera? Você vê questões cada vez mais sem pertinência temática. Pega o seu material, por favor, e localiza aí a questão número 9. Questão 2024, olha o cargo, gente. Polícia Penal. Polícia Penal. Página 14. Em se tratando de requisição de indisponibilidade de bens, caramba, o cara tá perguntando indisponibilidade na prova da Polícia Penal. Essa porra cai, cara. Eu não dou aula aqui com a matéria da minha cabeça, não. Eu vejo incidência de prova. Em se tratando de requisição de indisponibilidade de bens do réu na ação de improbidade, à luz do que dispõe a Lei 8429, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O pedido de indisponibilidade, quem pode pedir? Somente pode ser formulado mediante pedido do MP? É só o MP que pode pedir, gente? O MP e a vítima da improbidade, sujeito passivo. Exemplo, União, Estado, DF, municípios, autarquia, fundação. Artigo 7º. B. Em nenhuma hipótese, o pedido de indisponibilidade de bens incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens e contas bancárias? Em nenhuma hipótese? Ou é exatamente isso que eu quero? É exatamente isso que eu quero, né? Bloquear as contas. C. O pedido de indisponibilidade de bens será deferido, concedido pelo juiz, independentemente da demonstração do caso concreto do perigo de dano irreparável. Eu tenho que mostrar o perigo ou não tenho? Tenho, porque ele não pode ser o quê? Presumido, então não é independentemente. D. A indisponibilidade dos bens não pode ser decretada sem ouvir previamente o réu? Não pode ou pode? Pode, em caso de dano irreparável. Olha o que o cara está cobrando na prova, cara. Então só pode ser a letra S, senão eu vou ter que mudar de emprego. É vedada a decretação da indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos. É isso aí, tá? A letra E é de E. Tá bom? Vamos continuar? Então nós temos aqui, ó, o rol de atos de improbidade, aliás, desculpa, o rol de consequências dos atos de improbidade. E esse rol é um rol mínimo, tá? Por quê? Porque a LIA pode trazer outras consequências, e realmente traz, como, por exemplo, a aplicação de multa, a proibição de contratar com o poder público e de receber benefício fiscal. Ok? Vamos lá. Alberto, quem é o sujeito ativo? Quem é que pode praticar a improbidade? Bom, primeiro, o agente público. E que agente público? O agente público no conceito amplo, né? Você vai ler o artigo 2º e você vai ver, vai lá no artigo 2º. Essa matéria você precisa ler a lei, tá? Não tem outro jeito. Para efeito dessa lei, considera-se agente público, o agente político, o servidor público, todo aquele que exerce, blá, 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 blá. Beleza, já lemos. Volta pra cá. Gente, aqui é agente público em sentido estrito ou em sentido amplo? Amplo. Então entra aqui o particular em colaboração com o Estado, o agente honorífico. Entra aqui o agente político. Quem é o agente político? Vai ter prova oral, não vai?
O agente político, galera, é o alto escalão do funcionalismo público no Brasil. É aquele cara que tem um cargo de envergadura constitucional. Por exemplo, juiz está na Constituição, é agente político. Ministério Público está na Constituição, é agente político. Todo mundo que você vota é agente o quê? Político. Tudo bem, gente? Então, ó, a gente tinha uma discussão se o agente político ele poderia ou não responder por improbidade. E pode. Tudo bem? Um senador cometeu improbidade. Pode responder por improbidade, sim ou não? Sim. Porque é agente em sentido amplo, inclusive o agente político. Contratado, estatutário, seletista, os equiparados, aquele particular que faz algum tipo de contrato ou convênio com a administração para exercer uma atividade típica. Sentido amplo, ok? Só tem um cara que não responde por improbidade. Que cara é esse? Presidente da República. A exceção está aqui, ó. O presidente da República. E por que não? O único cara que foge aqui é o Por que não? Porque o presidente da República já tem uma lei para ele, cara, que é a lei do impeachment, a 1079 de 50. Se ele praticar atos que violem o artigo 85 da Constituição, Poder Executivo nós já vimos aqui na aula de Constitucional, né? Inclusive essa aula de Constitucional tá para quem tá lá no site, para quem vai adquirir a revisão de véspera, aula de Poder Executivo. O artigo 85, que tem um rol exemplificativo, traz atos que se o presidente praticar, ele responde por um crime político. E vai responder perante quem, gente? Fala, Senado. Senado, tá sabendo legal. Senado. Beleza? Então, para evitar o bis in idem, o presidente já tem uma lei específica. Logo, ele não responde pela lei de improbidade. Agora, deputado federal pode, senador pode, vereador pode. Todo agente político pode. Só não pode quem? Presidente da República. Não acho que vai cair. Um senador que cometeu crime de improbidade, um deputado federal, pode responder por improbidade. E se responder, quem é que vai julgar vai ser o juiz de primeira instância. Por quê? Porque não há foro por prerrogativo de função aqui, tá? Até porque aqui não é crime, é infração político-administrativa. Então aqui, ó, é agente público em sentido amplo. Tá, esse é o sujeito ativo próprio. E o particular, será que ele pode também responder por improbidade? Aqui o raciocínio é muito parecido lá com o penal, né? Se o particular estiver induzindo ou concorrendo com agente público, ele também pode o quê? Praticar improbidade. Então o particular sozinho não, né? Mas se eu tenho um particular, imagina um particular que vence uma licitação, oferece para o prefeito, irmão, toma aqui um dinheiro para eu ganhar a licitação. Eu sou particular, tu é o prefeito, tanto eu quanto você respondemos por improbidade, tá? Sem problema nenhum. Então, ó, o particular, ele pode sim ser sujeito ativo, desde que ele induzir ou concorrer por um agente público. E esse particular pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode sim responder por improbidade. Exemplo, o curso Equipial foi uma pessoa jurídica. Tá amarrado. Pode responder por improbidade. Pode responder por improbidade. Sem problema nenhum. Só que tem um borogodó. Existe uma lei, que é essa lei aqui, ó, 12846 de 2013, que não está no seu edital, mas está expressamente na lei de improbidade, eu tenho que falar. Essa lei 12846 de 2013 é a lei anticorrupção. Já ouviu falar dela? Essa lei anticorrupção é uma lei que pune pessoas jurídicas que praticam atos de ilegalidade contra o Estado. Então nós temos uma lei específica que pune só PJs, pessoas jurídicas. Sabendo disso, o que a Lia falou? Olha, a pessoa jurídica pode ou não pode ser sujeito ativo? Sim ou não, gente? Sim. Mas ela só será sujeito ativo se essa PJ não for sancionado pela lei anticorrupção. Pois se a PJ foi sancionada pela lei anticorrupção, a Lia fica afastada. Para evitar o quê, gente? Bis in idem. Então, para evitar o bis in idem, se a PJ já for punida pela 12846, fica afastada a Lia. Ah, mas ela não foi punida por lá. Opa, então a Lia pode ser aplicada. Ok? E uma coisa, irmão, empresa gera emprego, porra. Paga tributo. Para de demonizar a empresa, empreendedor. A empresa tem que se fuder. Meu irmão, é isso que gera emprego no Brasil. É isso que gera emprego no Brasil. Então, toda aplicação de penalidade em uma pessoa jurídica, eu tenho que tentar sempre preservar a empresa, cara. Sempre.
Eu tenho, artigo 12, parágrafo 3º, nas penalidades, observar os efeitos econômicos e sociais daquela sanção. Porque se eu fechar a porra da empresa, o cara que está trabalhando lá perde o emprego. O tributo para de ser pago. Então, na aplicação das penalidades, que nós veremos quais são, eu tenho que sempre observar os efeitos econômicos e sociais. Para quê? Para manutenir aquela pessoa jurídica. Tá certo? Então, ó, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica podem ser sujeitos ativos. Tá, Alberto, mas e o sócio da pessoa jurídica? Porque se tem uma pessoa jurídica, porque tem quem? Sócio, diretor, administrador. Ó, equipe alfa pode ser punido. E o diretor? Calixto? Pode também. Calixto? Pode. Aí é ele é o diretor. Aí, ó. Sócio, cotista, colaborador, diretor de uma PJ. Galera, qual é a regra? O simples fato de ser sócio está no quadro. O simples fato de ser sócio, diretor, administrador não faz com que o cara responda pela lei. A regra é essa. O simples fato do cara ser sócio, cotista, colaborador, diretor não faz com que ele responda pela improbidade, salvo participação direta no limite da participação. Porque às vezes tem 10 sócios, 9 estão sabendo e um está de fora. Tu tá entendendo? Seu corno é o último o quê? A saber. E ser corno é uma benção, principalmente em tempo de estudo, tá? Só um adendo. Tempo de estudo, vai para casa, amor, tô chegando. Caralho, descobre depois. Depois. Estudar é igual ser corno, no começo dói, depois ajuda a viver. Então eu sou mais forte daquilo ali. Já passei 9 concursos. Ó, vamos lá. Sócio, cotista, colaborador, diretor. Regra, responde ou não responde? Não responde, salvo participação, o quê? Direta. Perfeito. Então quem pode ser o sujeito ativo? Pode ser o agente público em sentido amplo, salvo o presidente. Pode ser o particular em concurso com o agente público, desde que ele induzir ou concorrer com o agente público. Tá, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, com aquelas ressalvas que nós falamos aqui. E a responsabilidade sucessória? Bom, o Tício praticou um ato de improbidade. Aí vai ter as consequências para ele. Só que ele vem a falecer. Por óbvio que Mévio não pode responder. Por que não? Porque a penalidade não passará da pessoa do condenado. Assim como você estuda lá no artigo 5º da Constituição, nós temos aqui também o princípio da intranscendência, o princípio da responsabilidade pessoal. As penalidades não podem passar da pessoa do condenado. E se passar, vai ser até o limite do valor do patrimônio o quê? Transferido. Mesma coisa do penal aqui, mesma coisa da Constituição. Então, o seu patrimônio pessoal, que você não herdou, nunca será tocado. Você pode ter 10 bilhões, né? Inclusive, a minha Mega-Sena da virada aí eu não ganhei, fiquei muito triste, né? Se alguém souber daquele cara que leva lá pro jogo do Round 6, você pode me chamar, tô precisando, né? Que tem lá o cartão vermelho e o azul, não tem um negócio desse? Enfim, mas você pode ter 600 milhões na sua conta. Se for patrimônio teu, você não vai responder. Só responde se quem cometeu o ato de improbidade transferir patrimônio. Por quê? Porque a penalidade não pode passar da pessoa do condenado. Somente nas forças da herança, a reparação do dano pode ultrapassar. Se não deixar a herança, não responderá por nada. Isso aqui é tranquilo, né? Agora, em caso de fusão, incorporação e cisão de pessoas jurídicas? Isso também é uma responsabilidade sucessória. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Tem uma pessoa jurídica A e tem uma pessoa jurídica B. Então você concorda que são duas pessoas jurídicas diferentes? Beleza? Pode ser que essas duas pessoas jurídicas, uma incorpore a outra ou haja uma fusão. Agora é a empresa AB. Se a empresa é a B, você concorda que houve uma reorganização aqui? Beleza? Só que qual o problema? A empresa A praticou improbidade, a empresa B não. Você está entendendo? A empresa A praticou improbidade, a empresa B não. Houve uma fusão, uma incorporação. A pergunta é, agora que nós temos uma nova PJ com um novo número, será que pode vir responsabilidade sucessória? O que diz lá a lei de improbidade no artigo 8º-A? A responsabilidade é restrita ao patrimônio o quê? Transferido. Ou seja, somente esse patrimônio aqui, ó, da empresa que praticou a improbidade é que vai ter a repercussão do ilícito. Até porque B não fez nada. Tudo bem? Beleza? Até porque B não fez nada. Tá bom? E as outras penalidades?
Ah, proibição de contratar com o poder público. Também só vai ser para a empresa o quê? Ah, só tem uma exceção, né, galera? Se essa empresa se essa empresa B, ela sabe disso e é uma causa de fraude. Porque se for fraude, ela está sabendo, sim ou não? Sim. Se ela está sabendo, ela também o quê? Responde. Então, como é que se pode cair em prova? Se eu tenho uma fusão, uma incorporação de pessoas jurídicas, a responsabilidade é restrita ao patrimônio transferido. Não são aplicadas as demais penalidades da LIA para quem não sabe de nada. Tem exceção? Tem, se ela sabe de alguma coisa. Simulação ou o quê? Fraude. Tudo bem até aqui? Com isso, o que nós vimos? Nós vimos os atos de improbidade da Constituição e suas consequências. Nós vimos quem é que pode ser autor. Nós vimos a responsabilidade sucessória. Para acabar essa primeira parte, falta aqui o sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? É a vítima. Tudo bem? É a vítima. Basicamente, União, Estado, DF, municípios, empresa pública, autarquia, direta e indireta, né? Mas vamos ler o artigo 1º, parágrafo 5º, 6º, 7º? Vai lá no parágrafo 5º. Tá na página 1? Tá na página 1? Tá na página 1. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como a administração direta e indireta no âmbito da União, Estados, municípios e DF. Então, todos esses aí são sujeitos passivos, são vítimas. Parágrafo 6º. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade contra. Quem são as vítimas? Sujeito passivo. Contra o patrimônio de uma entidade privada que receba subvenção, benefício, incentivo fiscal, creditício de entes públicos ou governamentais. Então, se eu tenho uma entidade privada que recebe dinheiro público, pode ser vítima também, sim ou não? Sim. E parágrafo 7º. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, cuja criação ou custeio, o erário, o dinheiro público, haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitando o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Mais alguma coisa aí? Não? Mais ou menos. Curiosos. É mais ou menos o mesmo raciocínio. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Se eu sou Estado e contribuo para a sua empresa, essa sua empresa, ela pode ser vítima, sim ou não? Sim. Agora, se eu contribuo por 40% da sua empresa, que é um total de 100, a repercussão do ilícito de ressarcimento vai ser até 40%. Então, basicamente, galera, se tem o Estado ali, seja de forma direta ou indireta, podem ser sujeitos passivos. Perfeito? Tranquilo? Vimos essa primeira parte. E para acabar a teoria geral, galera, eu quero falar do artigo 1º, parágrafos 1º, 2º e 8º. Meus amigos, nós temos basicamente 3 atos de improbidade. Quais são? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação a princípios. Se você nunca estudou, daqui a pouco a gente vai estudar. Então, são 3 formas de praticar a improbidade: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentar contra princípios. É o famoso EPA. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentar contra princípios. A partir de 2021, com a Lei 14.230, todos esses 3 atos são o quê? Dolosos. E todos esses 3 atos têm que ter um dolo específico. Que dolo específico? De praticar um ato que importa enriquecimento ilícito, que está lá no artigo 9º, de praticar um ato que causa prejuízo ao erário, você vai ver comigo, que está no artigo 10, ou praticar um ato que viole princípios, que está no artigo 11. Tem que ter o dolo específico. Não basta, isso cai em prova, não basta a mera voluntariedade do agente. Ele tem que querer causar um prejuízo, querer se enriquecer, querer violar um princípio. Não basta a mera voluntariedade.
Então não basta, vamos lá pro penal, não basta o dolo genérico, tem que ter um elemento o quê? Específico, é igual no crime de furto. Não basta o dolo de subtrair, você tem que ter o dolo específico de ter a coisa para si e não mais devolver, né? É o animus reincipiabendi. Olha que saudade do penal, muito melhor, né? Tem que ter o animus reincipiabendi. É a mesma coisa aqui. Não basta a mera voluntariedade, o dolo geral. Tem que ter um dolo o quê? Específico. Até porque, diz a lei, o mero desempenho das funções, sem esse dolo específico, afasta a responsabilidade. Tem que ter esse dolo específico. Isso, galera, em 2021. Porque antes dessa lei que alterou pra caramba a 8429 de 92, nós tínhamos atos dolosos e culposos. Pode ser que você esteja sofrendo para concursos antes de 2021, é ou não é? Tem gente aqui que tá com uma cara meio bagaceira, né? Estamos gravando essa aula, tivemos um final de semana muito calor no Rio de Janeiro, tem pessoas aqui que estão queimadas de praia, cabelos hidratados, unhas feitas. Esse cara aqui não pode ser assim. O cara tem que estar com o cabelo meio fodido, né? Mulherada, unha para fazer, enfim. Tem que estar com uma cara meio desgrenhada. É assim. Tem que estar meio maluco, sonhando com a porra da prova. Falta 49 dias, ai meu Deus. Chorar um pouco, estudar e cair lágrimas, aí você vem com o lenço. É assim. Aí você tá perto. Mas por que eu tô falando isso? Porque antes de 2021, nós tínhamos atos dolosos e culposos. Após 2021, nós só temos atos o quê? Dolosos. Então, se cair na sua prova, Tício praticou um ato culposo. Tá errado. Não tem ato culposo agora. Mas antes tinha, sim ou não? Qual é a problemática? Direito intertemporal. Mévio praticou um ato culposo de improbidade em 2020. Em 2020 tinha, sim ou não? Sim. Ele está sendo processado. Tá entendendo? Ele está sendo processado. Pergunta, essa nova lei é benéfica para quem pratica um ato doloso. Aliás, essa nova lei é benéfica para quem praticou um ato culposo, porque agora não tem ato culposo, mas antes tinha. Aí o Tício praticou um ato culposo em 2020. Será que essa lei benéfica ela pode retroagir? É isso que foi decidido pelo STF. O que o STF decidiu? Que a lei 14.230 de 2021, ela retroage para os atos culposos. Vírgula. Em processos em andamento. Como assim? Pratiquei um ato culposo. Tá. Esse ato culposo foi antes de 2021, porque agora não tem mais. Tá em andamento o processo. Se tá em andamento, esse cara vai ser beneficiado, sim ou não? Sim. Agora, se já transitou em julgado, teoria do meio-fio, senta e chora, porque já fez coisa julgada. A partir de agora, é só atos o quê? Dolosos. Perfeito? Tranquilo. A gente sabe que o direito tem muita divergência, né? Eu ficava meio puto quando eu estudava, até hoje fico, quando o professor fala, primeira corrente, né? Ai, porra. Segunda corrente, eu não sei nem gravar a porra da lei, quanto mais corrente, né? Como o direito ele tem interpretações, ele não é uma ciência exata, pode ser que o administrador público ele pratique um ato e esse ato, em tese, viole a lei de improbidade administrativa. Só que ele fundamentou a prática do ato. Ele fundamentou na lei ou na jurisprudência, entendeu ou não? Porque era uma questão o quê? Divergente. O que diz o artigo 1º, parágrafo 8º? Que a divergência interpretativa na lei e na jurisprudência não configura improbidade, desde que o cara o quê? Fundamente. Mesmo que ele fundamente em uma tese minoritária, tá? Mesmo que a tese dele lá na frente não seja prevalecente. Veja, por favor, o artigo 1º, parágrafo 8º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa, baseada na lei ou na jurisprudência.
ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Então pode ser que a tese dele seja o quê? Minoritária, não prevaleceu. Mesmo assim, não configura improbidade administrativa. Olha que legal, gente, já acabamos a teoria geral. É a parte 1 da aula. O sofrimento, né, os primeiros 25% já acabou. O que nós vimos até agora? Vimos que a Lei 8429 de 92, ela trouxe para a gente um rol de atos de improbidade administrativa. Houve uma grande alteração em 2021. Essa lei não é criminal, ela tem natureza o quê? Civil, administrativa e política. No âmbito do direito administrativo, eu vou aplicar o direito administrativo sancionador, penalidade. Beleza? Quais são as consequências que a Constituição nos dá para um ato de improbidade? Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Vimos que quem pode praticar os atos de improbidade? Qualquer agente público, com exceção de quem? Presidente. Particular também pode em concurso com agente público, seja uma pessoa física ou uma pessoa... Só que se for PJ, se ela for punida pela lei de anticorrupção, fica afastada a LIA. E eu vou aplicar uma penalidade para uma PJ, eu tenho que observar o quê? Os efeitos econômicos e sociais daquela penalidade para não fechar aquela empresa, né? Eu quero manutenir. Se eu for sócio, cotista, colaborador ou diretor de PJ, em regra, por esse fato eu não respondo, salvo se eu tiver uma participação o quê? Direta. Responsabilidade do sucessor até o limite do valor do patrimônio transferido. Responsabilidade em caso de fusão ou incorporação de pessoas jurídicas. Regra é restrito ao patrimônio transferido. Não são aplicadas as demais penalidades para quem não sabe de nada, salvo em caso de simulação ou fraude. Sujeito passivo, administração direta ou indireta, ou pessoa jurídica privada que receba algum incentivo fiscal público. Os atos de improbidade hoje são o quê? Dolosos ou culposos? Dolosos. Mas antes podia ser culposo? Sim. Se eu pratiquei antes um ato culposo, eu vou ser beneficiado por isso se meu processo está em andamento. Não basta a mera voluntariedade. O mero exercício da função afasta a aplicação da LIA, porque eu tenho que ter um dolo específico de praticar a improbidade. Eu tenho que saber que a divergência na interpretação da lei ou jurisprudência não configura improbidade, até porque divergência é uma questão de hermenêutica de interpretação. Pega o seu material, por favor. Quando a gente estuda administrativa, a gente estuda muito o quê? A administração direta e indireta, atos, é ou não é? Atos, o que mais? Poderes. Tem gente que para por aí. Não é isso? Tem gente que para por aí. Mas o borogodó é você ir um pouco além, né? Pegar um negócio desse aqui. Enfim. Questão número 1, vai lá. Segundo dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, o sucessor, grifa sucessor, o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou se enriquecer ilicitamente estão sujeitos. Vamos lá, o sucessor, o herdeiro, esse cara está sujeito o quê? Apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor que dá herança. Certo ou errado? Certo. Letra A de algema. O artigo 8º, um ponto na prova. E qual é a banca, gente? COSEAC. Essa eu acertaria, Alberto. 2. A Carta Magna. Não é Magda. Porra. Já ouvi tanta coisa. É Carta Magna. Não é Magda. Tá? O que é isso, gente? É a Constituição, né? Ela dispõe que os atos de improbidade resultarão em... Vamos lá. A Constituição fala de perda da função, sim ou não, gente? Sim. Fala de indisponibilidade, sim ou não? Sim. Fala de ressarcimento? Sim. Está incompleto. Tá aí porque faltou o quê? A suspensão e o sem prejuízo da ação penal. Mas a gente deixa essa de stand-by, né? Vai que, né? B. A Constituição fala de processo administrativo disciplinar, gente? Não. C. Fala de suspensão dos direitos políticos? Perda da função?
Indisponibilidade? Ressarcimento? Sem prejudicação? Esse está completo? Tá. Letra C de carcereiro. O artigo é o 37, parágrafo 4º da Constituição. Tá no quadro, não tá? Qual é o erro da D, então? Suspensão. Exoneração, gente? Não. 3, COSEAC, de novo, hein? De novo. Você está sonhando com isso. Você sonha com isso. Vamos lá? Segundo a Lei 8.429/92, sobre a responsabilização, grifa da PJ. PJ. Eu tenho que observar alguma coisa, sim ou não? Sim. Olha para o quadro. O que eu tenho que observar? Os efeitos econômicos e sociais. Vê se tem essa aí. Letra A, apenas econômicos? Econômicos e financeiros? Não. Letra C, econômicos e sociais da sanção, de modo a viabilizar a manutenção da atividade, sim ou não? Gabarito. C de cadeado. C de Celta. Acertaria essa também, gente? Agora é fácil, né? Acabou de ver? 4. Olha a banca. Olha a banca. Segundo o que dispõe a Lei 8.429/92, o ato de improbidade que causa lesão. Gente, os atos são dolosos ou culposos? Dolosos. Vamos lá. Letra A, somente ação culposa? Pé! Não. Doloso, tem que ser ato doloso. E ato doloso, é dolo, tá? Não é dolo, não. B, ação ou omissão culposa. Tem ação culposa, gente? Não. B tá fora. Letra C, qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bem. É um ato doloso? Pode ser essa? Vamos ver a outra, né? Qualquer ação ou omissão, independentemente de dolo e culpa, ou tem que ter dolo? Gabarito. C de carcereiro. Ah, Alberto, tô começando a sonhar, hein? Aquilo que parecia impossível. Letra C, porra. E que a gente não faz com dinheiro honesto, né, parceiro? Porra, vamos lá. 5, vamos lá. Segundo a lei de improbidade, o mero exercício da função pública ou desempenho de suas competências, sem a comprovação do ato doloso. Olha para o quadro. Se eu estou apenas desempenhando as minhas funções sem dolo, obviamente, galera, que vai afastar o quê? A lei de improbidade. Porque se eu não tenho dolo, eu não tenho lei de improbidade. Então vamos lá. Configura ato de improbidade? Não. Letra B, exclui a culpabilidade do crime de improbidade. Não, gente, não tem crime de improbidade, a natureza não é criminal. Então, tanto a letra B quanto a letra C, que fala de crime, está errado. E a letra D, afasta a responsabilidade por o ato de improbidade, a letra D. 6. Essa aí já é Selecom, já é GM Niterói, né? Aralda Folker, nome legal, integra movimento social que defende a moralidade no serviço público, participando de atos que buscam a integração dos cidadãos na política, através da busca por melhores condições para o desenvolvimento social, notadamente o local. Nos termos da LIA, aplica-se ao sistema de improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo. Olha para cá. Quando eu falo que tem natureza civil, administrativa e política, essa tríplice natureza, civil por quê? Porque gera indenização. Política porque gera suspensão. E administrativa porque gera o quê? Sanção. É fruto do direito administrativo sancionador. Gabarito. Letra A de alfa.
8. Identificados em numerosas condutas especificadas em lei, o ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios da administração pública tem por característica a violação dos deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade. Para sofrer as consequências da lei de improbidade, tem que ter um ato que, gente? Doloso. Letra A. Alberto, fala participativo, saudade, hein? Nossa, ó, saudade. Não tem que ter dano ao erário, não, letra B? Aí que tá, não. Você vai ver comigo que nem sempre vai ter dano ao patrimônio público. Eu nomeei um parente para um cargo público até o 3º grau. Meu parente está desempenhando as funções com maestria, tá? Mas eu não posso fazer isso, porque é um ato de improbidade que viola princípios. Eu tenho um ato de improbidade que viola princípios, artigo 11, vamos falar sobre ele, tá? E não causou dano ao erário. Então eu posso ter um ato de improbidade, mesmo sem dano ao erário, sim ou não? Sim. Por exemplo, um ato de improbidade que viola princípios. Tá entendendo? Beleza? Agora, eu não posso ter ato de improbidade sem dolo. Dolo eu tenho que ter. Tá bom? Beleza? Letra A, 9 já fizemos. 7 eu pulei? Não. Não tem 7, né? Não tem 7. Só os inteligentes podem ver. Foi da 6 para 8, né? Vai na 10, então. Prova aí de inspetor penitenciário. Vamos lá? Mauro e Flávio são sócios administradores da empresa X. Aí você já grifou o Mauro e o Flávio, né? Os personagens. Enquanto o Luiz é diretor de operações da mesma empresa. Grifa o Luiz. Então tem 3 caras aí. Quem? Mauro, Flávio e Luiz. Não é isso? Flávio e Luiz sem o conhecimento de Mauro. Grifa. Sem o conhecimento de Mauro. Mauro é o corno. Em reunião com José, prefeito do município Y, ofereceram benefícios em dinheiro ao prefeito para que o município alugasse um imóvel de sua propriedade da empresa X por valor acima do praticado no mercado da região, onde se localiza o referido imóvel, o que foi aceito e realizado. Flávio e Luiz, que são particulares da empresa, né, receberam benefícios diretos pela locação, mas não, que filhas da puta, né, mas não repassaram nenhum benefício para quem? Para Mauro. Não tem esse tipo de sócio. Obrigado. Tu entendeu a questão? Tu entendeu? Quem vai responder? O Mauro vai responder? Porque qual é o pano de fundo? O pano de fundo é que o cara ser sócio, cotista, colaborador, diretor, por si só, em regra, o quê? Não responde. Ele não teve participação direta. Quem que vai responder? O prefeito e quem mais? O Flávio e o José. Considerando exclusivamente que foi narrado, vamos lá. Letra A. Luiz não pode responder ou pode? Pode, pô. B. Ninguém pode responder? Pelo amor de Deus. C. Mauro, mesmo sendo sócio administrador, não responde por ato de improbidade, pois não tinha conhecimento, nem percebeu o quê? Vantagem. Gabarito. Letra C. Eu acho que essa aí você mataria até por, né, interpretação. Tá bom? Letra C. Foi, gente. Beleza? Agora a gente vai para a parte 2 da aula, tá? A gente vai para a parte 2 da aula. Essa parte é uma parte mais densa. Não tá densa até agora, não? Não, agora foi tranquilo. Sério? É, agora foi tranquilo. Foi só pra... Foi um bom dia. Bom dia. Entendeu? A gente vai para a parte mais densa agora por quê? Porque é uma parte que também envolve memorização. O que cai aqui em prova? Primeiro, você tem que gravar quais são os atos de improbidade. Primeira coisa. Segundo, você tem que gravar quais são as penalidades para cada ato de improbidade. Entendeu? Então, primeiro você tem que gravar quais são os atos de improbidade. Segundo, quais são as penalidades para cada um desses atos.
Perfeito? Terceiro, quais são as hipóteses em cada um desses atos de improbidade? Porque se você parar para analisar comigo, você vai ver que artigo 9º, 10 e 11, cada um desses artigos tem vários incisos que traz hipóteses. E o cara na prova, ele pega um inciso, por exemplo, do artigo 11 e fala, isso aqui é o quê? É um ato que viola princípio? Isso é um ato que causa prejuízo ao erário? Ou é um ato que causa enriquecimento ilícito? Tu entendeu a celeuma aqui da parada? Então a primeira coisa é, quais são os atos? É mais fácil. Quais são as penalidades? Médio. E na minha opinião, o mais chato é o quê? Quais são as hipóteses? Mas a gente vai vencer. Amém, gente? Amém. E se a gente não aprender, não vai cair na prova. Amém? Amém. Vamos lá. Artigo 9º, enriquecimento ilícito. Artigo 10, prejuízo ao erário. Artigo 11, violação de princípios. Eu tenho aqui o mais grave, o médio e o menos grave. A lei colocou uma gradação, tá bom? Pode ser que um mesmo ato viole os 3 artigos. Se um ato só violar os 3 artigos, eu vou aplicar sempre o mais grave. Entendeu? Então, por exemplo, o ato X violou o artigo 9º, 10 e 11. Opa, então só aplica o quê? O artigo 10. O ato do cara violou o artigo 10 e o 11. Qual é o mais grave? O 10, então aplica o artigo 10. Então, há uma sanção de gravidade, onde o enriquecimento, artigo 9º, é o mais grave e a violação aos princípios é o menos grave. Você vê que as consequências também são diferentes. No artigo 9º e no artigo 10, nós temos um rol exemplificativo. Por quê? Você vai ver, quando você lê antes da prova e não depois, esses artigos, você vai ver que no artigo 9º e no artigo 10 tem a expressão assim, ó, são atos de improbidade, vírgula, e notadamente. Essa expressão notadamente significa que no artigo 9º e 10, esse é um rol aberto. São exemplos. Então eu posso ter outros casos que não estão no artigo 9º e no artigo 10. Tudo bem, gente? O que não acontece no artigo 11? No artigo 11 não tem essa expressão notadamente. No artigo 11 fala, é um ato de improbidade que viola princípios. Um desses aqui. Então no artigo 11 o rol é o quê? Taxativo. Porra, tem um monte de inciso. Mas uma coisa você tem que saber. 9º e 10, enriquecimento e prejuízo, são exemplos. Artigo 11, são o quê, gente? É um rol taxativo fechado. Tá. O que é enriquecimento ilícito, galera? Grava que enriquecimento ilícito é quando você está ganhando alguma coisa. É o autor ganhando alguma coisa. Por isso que é a palavra, né? É enriquecimento ilícito. Ó, receber para si, perceber, adquirir, incorporar. Eu tenho uma vantagem indevida. Porra, enriquecimento ilícito. Tá entendendo? E o que é prejuízo ao erário? Cara, falou prejuízo ao erário, você tem que pensar, a administração está perdendo com isso. Tá entendendo? Se vier a palavrinha perda patrimonial, porra, a administração está perdendo com isso? Isso é o quê? Prejuízo ao erário. E essa perda patrimonial pode ser através de desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação. Malbaratar significa você baratear. Pô, algo vale 100 mil, você vende por 90. Você está o quê? Malbarateando. Você está o quê? Causando um prejuízo. Então, falou vantagem devida e enriquecimento. Falou perda patrimonial é o quê? Prejuízo. E se falar violar deveres, que deveres? Legalidade, honestidade, imparcialidade, vai violar, obviamente, o quê? Princípios. Cuidado, porque na violação a princípios, que é o menos grave, independe dano ao erário. Nomeei um parente meu servidor. Tá trabalhando de boa lá. Não causou dano. Mesmo assim tem improbidade, sim ou não? Sim. Isso cai em prova direto. Para a prática de ato de improbidade é necessário dano ao erário. É necessário ou não é? Não, porque eu tenho a violação a princípios. E para eu ter violação a princípios, é desnecessário o enriquecimento ilícito. Até porque se eu me enriquecer ilicitamente, não vai ser violação, vai ser o quê? Enriquecimento. Não vai ser o artigo 11, vai ter qual artigo? Artigo 9. Tudo bem até aqui? Você entendeu que são 3 atos de improbidade? Tá certo? Antes de 2021 eram 4. Agora são apenas o quê? 3. Tá bom? Em 2021, antes de 2021 tinha um 4, que era a concessão de algum benefício tributário.
Agora, essa concessão de benefício tributário migrou para o rol do prejuízo ao erário. Olha que interessante. Se eu estou concedendo algo para você no ramo tributário, você está deixando de pagar o Estado. E o Estado está deixando de receber. Se o Estado está deixando de receber, está causando o quê? Uma perda patrimonial. Por conseguinte, prejuízo ao erário. Entendeu a sistemática da parada? Tá. O que a gente tem que fazer a partir de agora? Nós temos que falar quais são as penalidades do enriquecimento, quais são as penalidades do prejuízo ao erário e quais são as penalidades da violação a princípios. Fato é que essas penalidades em cada um desses artigos podem ser isoladas ou cumuladas. Como assim? O cara pode ter a perda da função, mas perda de bens. Aqui vai ser isolado ou cumulado? Cumulado. Ou pode ser algo o quê? Isolado. Então, a depender da gravidade do ato, essas penalidades podem ser isoladas ou cumuladas. E uma outra coisa, gente, pelo amor de Deus. Se é uma ação que é julgada pelo juiz, eu só posso executar as penalidades após o trânsito em julgado. Por quê? Porque eu sou presumidamente inocente. Então, o artigo 5º lá que você adora, você ama, né? Ah, por mim só caiu o artigo 5º. É. Pô, Alberto. Não é. Mas serve para alguma coisa. Quando fala da presunção de inocência, se aplica aqui também. Então, cai em prova, tá? Você tem que saber. Para a aplicação de todas as penalidades, tá bom? Que nós vamos estudar, tem que ter o trânsito em julgado. Tá certo? Porque só assim o indivíduo perde ali aquela presunção de não culpabilidade. Começando pelas penalidades do enriquecimento ilícito. Primeiro, o cara pode perder a função. E a perda da função, galera, está no artigo 12, parágrafo 1º. Você está vendo aqui que eu coloquei ADI 7236? ADI é ação direta de inconstitucionalidade. Só para você que está meio perdido, o controle de constitucionalidade está no edital de constitucional, tá? O que não está no edital, né? Tá a porra toda. Os meus alunos aqui da semanal, eles pô, Alberto, eu quero que você dê aula de direitos humanos e constitucional. O pessoal tá meio, né, tenso com direitos humanos e constitucional. Vamos ver. Mas fato é que essa ADI, a 7236, ela questiona a constitucionalidade de vários dispositivos, tá? Eu não vou entrar no mérito, mas só para que você entenda, tá? Quando você for lá no site do Planalto e colocar 8429, você vai ver várias vezes, ó, ADI tal. É porque o artigo está sendo questionado. Fato é, praticou enriquecimento ilícito, pode perder a função, sim ou não? Sim. O que está sendo questionado é o seguinte, eu vou te explicar o que está sendo questionado rapidamente, só porque senão eu vou morrer. É porque a lei fala que o cara vai perder a função que ele tinha à época da prática da improbidade. Exemplo, o cara é policial civil, entendeu? Aí praticou improbidade. Aí passou para juiz federal, entendeu ou não? Agora ele é juiz federal, mas ele praticou quando ele era o quê? Policial civil. Tá entendendo ou não? Pela lei, ele só perde o vínculo do policial civil. Porra, pra mim, tinha que perder a porra toda. É ou não é? Isso está sendo questionado. Eu não acho que isso vai ser cobrado em prova, mas dá uma lida lá no 12, parágrafo 1º. O que eu acho que pode cobrar é o genérico. Ele pode o quê? Perder a função. Ponto. Obviamente que ele pode perder os bens. Pode ter multa no valor do acréscimo patrimonial. Se ele subtrair 1 milhão, multa de 1 milhão. Tá bom? A multa é no valor do acréscimo o quê? Patrimonial. Agora, pode ser que pela situação econômica do réu, 1 milhão não seja nada. Para a gente é muita coisa, né? Mas para o réu não é nada. Nesse caso, o juiz pode dobrar a multa excepcionalmente. Então, a multa aqui no enriquecimento é no valor do patrimônio acrescido. E, excepcionalmente, o juiz pode dobrar. Suspensão dos direitos políticos. Aqui também, essa constitucionalidade ela é atacada, mas não vou entrar no mérito. Eu acho que vai cair o seguinte, o cara pode ter os direitos políticos suspensos, sim ou não? Sim. Não pode votar nem ser votado. Por quanto tempo, gente? Falaram aí, quanto tempo? 14 anos. 14 anos sem fazer concurso. Não pode votar, pode ser votado. O cara também pode ser proibido de contratar com o poder público, não pode participar de licitação, não pode participar de chamamento público. O cara não vai receber incentivo fiscal do poder público. Se for uma PJ, ela vai para um cadastro, que é o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. Como se fosse um SPCzão. Por quanto tempo que esse cara vai ficar proibido de contratar com o poder público, gente? 14 anos também.
Então, as sanções do enriquecimento ilícito: perda da função, perda de bens, multa no valor do acréscimo patrimonial, suspensão de direito político por 14 anos e proibição de contratar com o poder público também por 14 anos. Ok? Prejuízo ao erário. Tem perda da função, o cara perde a função, o cara perde os bens. A multa aqui é no valor do dano causado. A multa no enriquecimento é no valor do que ele acresceu. E aqui no prejuízo, no valor do dano causado. E o juiz também pode excepcionalmente dobrar. Suspensão dos direitos políticos aqui. Aqui é por quantos anos, gente? 12. Proibição de contratar com o poder público e receber incentivo fiscal. Até quantos anos, gente? 12 anos também. Ah, então enquanto aqui são 14 anos, aqui são quantos anos? 12 anos. É. E a violação a princípios? Galera, a violação a princípios é a mais branda. Primeira penalidade, multa. Multa de quanto? Como violar princípios não tem um dano ao erário, né? O que a lei falou? Olha, a multa é 24 vezes o valor da remuneração. Quanto que você ganha, agente público? X? 24 vezes. Tá bom? Ah, mas o particular também pode cometer, né, Alberto? Aí como é que eu vou aplicar a multa? Ah, tá bom. 24 vezes o valor do salário mínimo. Beleza? Então é 24 vezes ou o valor da remuneração ou 24 vezes o valor do salário mínimo se ele não receber remuneração. Aqui na violação a princípios pode ser também a proibição de contratar com o poder público e receber benefício fiscal, só que aqui até quantos anos? Ó, 14, 12. Aqui vai ser quantos anos? Cuidado, 10 não, 4. 4 anos. Eu fiz sacanagem. Foi sacanagem. Todo mundo fala 10. Tudo bem, gente? O professor adora baba, né? Errado. Toma um cuidado, por favor. Toma um cuidado, por favor, aqui. Sabe por quê? Conta comigo. Enriquecimento ilícito. Perda, perda. 1, 2. Multa, 3. Suspensão, 4. Proibição, 5. 5 penalidades. Concorda comigo? Olha no prejuízo. Perda, perda. Multa, suspensão, proibição. Quanta, gente? 5. Olha aqui. Multa e proibição. Caraca, aqui não tem suspensão dos direitos políticos, perda da função e perda de bens. Esse cara fala, Tício praticou um ato de improbidade do artigo 11. Violou princípios. Pode gerar perda da função. Pode ou não pode? Não pode, não tem previsão legal. Nem para perda da função, nem para perda de bens, nem para suspensão de direitos políticos. Porra, muita coisa, né? É difícil, é mais difícil ficar duro e sem emprego. Tá bom? Então, eis aqui as penalidades do artigo 9º, do artigo 10 e do artigo 11. Lembrar sempre que pode ser isolada ou acumulada, a depender da gravidade, e eu só posso executar após o trânsito em julgado. Para acabar essa segunda parte da aula, eu vou falar só de algumas observações, que eu não vou conseguir acabar aqui, e eu vou apagar a primeira parte, mas eu vou te dar um tempo para você tirar uma foto só da primeira parte. Calma. Observações. Para aplicar as penalidades, calma. Para aplicar as penalidades, eu posso aplicar a penalidade independentemente do ressarcimento do dano e das sanções cíveis, penais e administrativas. Ah, o Estado, oi, eu ressarci o dano. Pode ter penalidade assim mesmo, sim ou não? Sim. Salvo se houver alguma transação. Mas a transação cível não vai ser objeto da aula de hoje, que não vai dar tempo. Ok? A regra é, o ressarcimento do dano por si só não impede a aplicação das penalidades. Fiz me entender? Beleza. O cara pode responder por ação de improbidade, por ação cível e por uma ação penal ao mesmo tempo, sim ou não? Sim. Porque a regra é que as esferas são o quê? Independentes. Todavia, para evitar o bis in idem, o que ele pagar na esfera civil, penal e administrativa, no termo de indenização, será descontado na ação de improbidade. Então, ó, a aplicação da penalidade independe do ressarcimento do dano e das sanções cíveis, penais e administrativas. Todavia, sanções em outras esferas serão o quê?
compensada. Na esfera civil tem uma ação de improbidade e uma ação civil. Paguei 1 milhão aqui, vai ser compensado o quê? Daqui. Tudo bem? Beleza? Artigo 21, parágrafo 3º. Sentenças cíveis e penais. Aqui incluiu a cível, tá? Sentença cível e penal de inexistência da conduta e negativa de autoria produzem efeitos na ação de improbidade. Então eu estou na esfera cível e na esfera penal e tem uma ação de improbidade. Lá na esfera civil e penal ficou comprovado. Você não foi o autor do fato, negativa de autoria, ou o fato não aconteceu, negativa de materialidade. Vai ter repercussão na ação de improbidade, sim ou não? Sim. Por quê? Porque sentenças cíveis e penais de inexistência de conduta e negativa de autoria produzem efeitos na ação de improbidade. E para acabar, galera, o artigo 13 fala da declaração de bens, para acabar essa parte. Quando você entra no serviço público, você tem que declarar imposto de renda, seu patrimônio. É uma parte muito legal. Imposto de renda, patrimônio. Anualmente tem que atualizar. Pô, 7 mil reais, porte de 1,5 milhão? Bom, porte de 1,5 milhão. Que matemática da Nazaré é essa aí? Que porra é essa? What fuck is that? Entendeu não? E se você não fizer, olha a pena. Demissão, filho. Quem se recusa a declarar, pena de demissão. Artigo 3 da Lei de Improbidade. Tudo bem? Então, ó, a aplicação de penalidade independe do ressarcimento do dano e das sanções cíveis, penais e administrativas. Todavia, as sanções e outras esferas são compensadas. Sentenças cíveis e penais de inexistência de conduta e negativa de autoria vão se comunicar na ação de improbidade. Declaração de bens em caso de recusa, parceiro, demissão, artigo 13. Falei da letra A, letra B e letra C. Vem para cá. Você aí de casa, que está assistindo, tira um print aqui. Posso apagar essa primeira parte para a gente tirar uma foto? Tira uma foto aí, vai. Só vou apagar só essa primeira parte, daqui até aqui. Você de casa, as pessoas, tem várias aqui máquinas, celulares, fotografando, e eles nunca mais vão ver essa fotografia na vida. Tá tudo no meio lá de novo, não sei o que, meme, nude dos outros. Podemos? Só a primeira, só foi a primeira. O que nós estamos trabalhando aqui? Nós estamos trabalhando as disposições genéricas da Lei de Improbidade sobre a penalidade. Eu falei da letra A, letra B, letra C. Agora, ó, letra D. A letra D, eu quero que você coloque assim, ó, o artigo 21. Aplicação de sanção independe. Deixa eu ver se eu coloquei o artigo 21 no seu material. Eu acho que não. Não, coloquei não. Mas independe de quê? Independe de quê? Da efetiva ocorrência do dano. Posso ter penalidade sem dano, sim ou não? Sim. Exemplo, violação a princípio que não tem dano ao erário. Salvo se for uma pena de ressarcimento, né? Porque a pena de ressarcimento ao erário só vai ter se tiver o quê? Dano ao erário. Então vou colocar aqui, ó. Independe da efetiva ocorrência do dano. Salvo
o ressarcimento, né? Porque eu só posso ressarcir se eu causei o dano. E independe também de quê? Independe da aprovação ou rejeição das contas pelo tribunal ou conselho de contas. Ah, o Tribunal de Contas aprovou as contas. Isso impede a aplicação da sanção ou independe? Gente, depende. Independe. Eu posso ter sanção mesmo se o Tribunal de Contas aprovou as minhas contas. Cara, pode parecer fácil agora, mas na prova, tu tá entendendo? O Tício ato de improbidade que foi aprovado as contas pelo Tribunal de Contas. Logo não haverá penalidade. Não haverá ou pode haver? Pode haver. É singelo, né? Outra coisa, letra E. Tu lembra da proibição de contratar? Não é uma penalidade, gente? Não é penalidade? Proibição de contratar com o poder público? Em caso de enriquecimento ilícito, olha para mim. Em caso de enriquecimento ilícito, quantos anos? Eu falei tem 5 minutos, Alzheimer. Isso é errado de tanto nível que eu falei, né? Enriquecimento ilícito, quantos anos fica proibido de contratar, gente? 14 anos. Prejuízo ao erário, quantos anos? 12 anos. Violação a princípios? 4 anos, esse você lembrou. Tá, mas eu sou proibido de contratar em face de quem? Porque eu causei dano ao Estado do Rio de Janeiro. Tá entendendo? Será que eu posso contratar com São Paulo? Entendeu a minha pergunta? Será que eu posso contratar com a União? A proibição de contratar, em regra, é com o ente lesado. Quem é o ente lesado? A União, o Estado ou o município. Então quer dizer que, em regra, eu não posso contratar com o Rio de Janeiro, mas posso contratar com quem? São Paulo. Pode parecer fácil agora. Tício praticou um ato de improbidade em face do Estado do Rio de Janeiro. E vai ficar proibido de contratar em todo o território nacional. Certo ou errado? Errado. Porque, em regra, em face de quem? Do ente lesado. Alberto, eu prefiro Cofifomob, hein? Cadê o Pati? Exceção. Essa proibição de contratar, excepcionalmente, pode ser estendida aos demais entes. Por exemplo, estender a São Paulo, Minas, a União. Quando? Quando tiver um motivo relevante. É isso que a lei fala. Motivo relevante. Você está entendendo? Se você for pegar a lei para ler, são filigranas que você não... Só passa. Você tem que botar essa porra onde? No caderno, cara. Por isso que eu sou um entusiasta do caderno. Então, a proibição de contratar 14, 12 ou 4 anos, em regra, é pro ente o quê? Lesado. Excepcionalmente pode estender, sim ou não? Sim. Por motivo? Relevante. E para acabar? F. Não tem o ressarcimento? Eu vou ressarcir a quem? O erário. Tá, mas vai ser a União, o Estado, vai ser quem? Vai ser o ente lesado. Óbvio que deve ser integral. Ah, eu posso ressarcir só metade? Não. Tem que ser o quê? Integral. Outra coisa. Deduz as demais esferas, né? Como assim, Alberto? Deduz as demais esferas? Nós falamos sobre isso, porra. O que eu pagar na esfera civil, penal, blá, 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 repercute ou não repercute? Repercute. Então deve ser integral,
deduz as demais esferas e desconta os serviços prestados. Como assim? Porque o larápio, ele pode praticar ato de improbidade, mas ele também pode ter prestado serviço. Você está entendendo? Eu pratiquei improbidade, eu errei. Eu errei, mas joguei a primeira pedra, quem jamais errou. Mas eu prestei o serviço, que custa 500 mil meu serviço. Eu vou ressarcir o erário, mas vai descontar o serviço o quê? Prestado. Cara, pode parecer bobeira agora, mas na prova ele fala. O ressarcimento ao erário não leva em consideração o serviço efetivamente prestado. Não leva ou leva? Leva, porra. Mas, Alberto, eu sou uma pessoa física, eu só errei. E todo mundo erra, como diz Xande Pilares. A depender da situação econômica do réu, pode parcelar. É Casas Bahia. Pode parcelar em quantas vezes? 48 vezes. Isso já foi cobrado em prova. Tudo bem? Isso já... Não fica puto comigo, não. Eu não inventei a lei 849, não. Tá? Primeiro que eu não sou deputado nem senador. Gostaria. Tá? Vou lançar aí nas próximas. Tá maluco aqui em Belfort Roxo, tô lá. Gostaria. Mas não foi eu que inventei, não. O que a gente tem que lembrar aqui? Que essas penalidades que nós trabalhamos, para aplicar a sanção independe do dano, salvo o ressarcimento, que eu só vou ressarcir se tiver dano. Para aplicar a sanção independe da aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal ou Conselho de Contas. A proibição de contratar 14, 12 ou 4 anos, em regra, em face de quem? Ente lesado. Excepcionalmente, pode estender a quem? Aos demais entes, em caso de motivo relevante. O ressarcimento é para o ente lesado, deve ser integral, deduz das demais esferas o que eu já paguei e desconta os serviços efetivamente prestados. Dependendo da situação financeira do cara, pode parcelar, sim ou não? Sim. E até quantas vezes? 48 vezes. Pega a questão 11 aí. Berto, eu não vim preparado para isso, não. Não vim, eu estou cansado de ser humilhado. É um domingo. Vai na 11. Qual? 11. 11. Understand? Tô treinando aqui. Tô no módulo 3 da Wizard. Juvenil 3. Tendo em vista a lei de improbidade, marque a correta. Letra A. As sanções decorrentes da sentença condenatória na ação de improbidade poderão ser executadas antes do trânsito em julgado? Tem que ser o quê? Depois. Presunção de inocência. B. O agente público que se recusa a declarar imposto de renda ou proventos de qualquer natureza, ele pode ser demitido, sim ou não? Sim. Artigo 13, letra B de Bravo. Um ponto na prova. Faltam 79. Doze. Analisa essa afirmativa a seguir. 1. O sistema de responsabilização por ato de improbidade vai tutelar o quê? O que essa lei vai tutelar? A probidade, a moralidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. Certo ou errado? Certo, está no artigo 1º. 2. Não configura improbidade, não é improbidade, aí na prova você já grifou, não é improbidade, não é improbidade. Ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei. Olha para cá. A divergência interpretativa não configura o quê? Certo ou errado? Certo, pô. Ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente, ainda que eu seja minoritário.
3. O mero exercício da função ou desempenho de competência pública. Então, eu estou exercendo a minha função, beleza? Ainda que sem dolo, se eu não tiver dolo, não afasta a responsabilidade ou afasta? Afasta, tá errado. Então, apenas 1 e 2, gabarito. Bravo. Próxima. João é servidor público e foi condenado ao ressarcimento ao erário em razão de prática de improbidade. Ocorre que ele não tem condição financeira de quitar o débito, necessitando parcelar a dívida. Prova de escrivão. Pode parcelar, gente? Até quanto? Vamos lá, letra A. O débito pode ser parcelado mediante ordem do juiz no máximo em 24 ou 48? O cara perguntou isso, cara. B. A lei não prevê possibilidade de parcelamento ou prevê? Prevê. C. Caso a parte reconheça a dívida, poderá depositar judicialmente 30% do valor da dívida? Não, gente. E parcelar o saldo remanescente em 6 parcelas? Não. Olha para cá. O ressarcimento deve ser o quê? Integral ou parcelar em até 48. B. D de delta. O parcelamento pode ocorrer mediante requerimento administrativo perante a autoridade competente até o limite de 10 parcelas, gente. Letra E. Comprovada a incapacidade da parte, o juiz, pelo amor de Deus, gente. Aqui é uma ação o quê? Judicial. É o juiz que vai autorizar, pô. O juiz pode deferir o parcelamento em até 48 vezes. Eis a verdade, ela vos libertará. Marque a E, por favor. 14. Para efeito da lei de improbidade, considera-se agente público. É agente público, gente, quem exerce transitoriamente e sem remuneração a função pública, sim ou não? Sim. Sim, porque é agente público em sentido amplo. Entra aí o mesário, o jurado. Correto, artigo 2º. 15. 15, ele quer a incorreta. Cuidado com isso na prova. Na responsabilização de uma PJ, devem ser considerados os efeitos econômicos e sociais, de modo a viabilizar a manutenção. Tá certo ou errado? Marcaremos a letra A? Porque ele quer errada. B. As sanções somente podem ser executadas após o trânsito em julgado. Certo ou errado? Certo. C. A sanção de proibição de contratação com o poder público. Vem para cá, diretor. A sanção de proibição de contratação com o poder público deve constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, sim ou não? Sim. D. D de delta. No caso de menor ofensa aos bens jurídicos, então eu tenho uma ofensa menor, tá? Nos atos de menor ofensa aos bens jurídicos, tutelados pela referida lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos quando for o caso. Gente, olha só. Vai chegar na hora da prova que você vai ter uma assertiva que você não sabe. Eu não falei sobre isso com vocês. Na prova, não se desespera. Coloca uma interrogação e vai para a próxima. Tudo bem? A letra D está correta. A letra D é a cópia do artigo 12, parágrafo 5º, que eu coloquei embaixo para você. Nos atos de menor ofensa a bens jurídicos, então tem uma ofensa ínfima, tá? As sanções serão limitadas à aplicação de multa e ressarcimento do dano e perda de valores. Então a letra D é cópia do parágrafo 5º do artigo 12. Não adianta, né? Não tem como ver tudo de tudo também. Ele quer errada, então só pode ser a letra E. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano não poderá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa. Não vai deduzir ou vai deduzir?
Vai deduzir. Se ele quer errada, qual é a errada? Letra E de ego. Foi, Neil Anderson. Eu falei certo? Vamos ver. Tudo bem, gente? Mais uma só. Mais umas. Aí tu vai na 16 e já te dá um calafrio. Porque o cara olha, vou pular, né? Se isso fosse show do milhão, eu vou pular. Mas não é difícil. Jackson é delegado de polícia lotado no Rio Verde e preside um inquérito policial sigiloso envolvendo o ex-prefeito do município, que ele é acusado de coordenar uma rede de exploração sexual de adolescentes. Jackson, que é o delegado, ele tem seu aparelho tablet furtado. O microcomputador continha informações sigilosas sobre o procedimento e o vazamento de dados acaba por frustrar uma operação que seria realizada contra o investigado, que se livra do flagrante por ter se antecipado à diligência extravasada. Por conta do acontecido, o Ministério Público ajuiza uma ação de improbidade em face do delegado, Jackson, acusando de revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deveria permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada e colocando em risco a segurança da sociedade. Gente, tem um problema aqui com o Ministério Público. O cara foi furtado, ele teve dolo de revelar? Se ele não teve dolo, teve improbidade? Não. A questão é grande, mas é fácil, né? Se ele foi furtado, cara, ele não teve dolo. Então vamos lá. Letra A. Jackson cometeu improbidade? Não. B. Jackson não cometeu improbidade, pois a sua conduta desatenciosa, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilidade. Certo ou errado? Certo. Letra B de bravo. 17. A 17 ele quer a correta. A constatação do caráter culposo. Grifa aí culposo. Ato culposo. A constatação do ato culposo praticado por quem exerce função pública. Esse ato culposo não se revela suficiente para afastar o ato de improbidade ou afasta? Afasta, porque tem que ser ato o quê? Doloso. Tá errado. B de bravo. Sócio, cotista, diretor de PJ, via de regra, responde pelo ato de improbidade ou via de regra não responde? Não responde. Salvo participação de era, tá no quadro. C. O sucessor de quem causar dano ao erário está sujeito à obrigação de reparar os cofres públicos até o limite do valor do patrimônio transferido. Até aí, tá certo? Sim. Exceto na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão. O erro está o quê? No exceto, porque olha para o quadro. Em caso de fusão, incorporação, cisão, a responsabilidade também é o quê? Restrita ao patrimônio transferido. Foi o caso da empresa A e B que eu coloquei para você. Se ele quer a correta, só pode ser a letra D de delta. Vamos lá. Não obstante a independência entre as instâncias civil, penal e administrativa, em caso de lesão ao patrimônio público, em decorrência de ato de improbidade, a reparação do dano deve deduzir, compensar, diminuir o ressarcimento já efetuado. Deve ou não deve, gente? Sim. Gabarito, D de delta. 18, só essas três dessa página aí. A gente dá o break. Ele quer a incorreta. Vamos lá. Perda da função pública e suspensão dos direitos políticos só se efetivam com trânsito em julgado. Tem que ter trânsito em julgado, sim ou não? Sim. Se ele quer incorreta, não podemos marcar a letra A, porque a letra A está certinha. B. As sentenças cíveis e penais produzem efeitos em relação à ação de improbidade? Vem, diretor. As sentenças cíveis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade
quando concluírem pela inexistência de conduta ou pela negativa de autoria, sim ou não? Sim, está no quadro. Ó. Quando tiver uma sentença civil e penal de inexistência de conduta e negativa de autoria, vai comunicar a ação de improbidade. Vai vincular a ação de improbidade. A regra é a independência. Aqui tem uma exceção. Uma comunicação, uma vinculação. Ele quer errada, né? Cara, prova de agente de combate de endemias, cara. O cara tem que saber isso, né? C. A aplicação das sanções previstas na lei são independentes. Até aqui, certo ou errado? Certo. Sendo defeso, para quem não sabe, coloca aí, defeso significa proibido. O cara tá fazendo a prova de agente de combate a endemias, e ele tinha que saber que defeso é proibido. Entendeu? Deveria ser defeso isso. Não entendi, deixa pra lá. A aplicação das sanções previstas na lei são independentes, sendo proibido, sendo defesa a acumulação das penas. Gente, as penas podem ser acumuladas, sim ou não? Sim. Elas podem ser isoladas ou acumuladas. Então não é proibido, não. Isso é o quê? Permitido. Se ele quer errado, é a letra C. 19. As sanções eventualmente aplicadas em outras esferas, civil, penal, não serão compensadas ou serão? Serão. E 20, para acabar, determinado servidor municipal é acusado de ato de improbidade administrativa decorrente de uma ação dolosa que visou conceder benefício fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Sob o caso hipotético em apreço, marque a correta. Letra A. A aplicação das sanções da LIA, a aplicação das sanções da LIA independem da ocorrência o quê? De dano. Olha para cá. Eu posso ter sanção sem dano, sim ou não? Sim. A aplicação da sanção independe da ocorrência de dano. Certo ou errado? Gabarito. A de algema. Hora do recreio.